Então, continuando aí, né? Quando o João quer acessar o e-mail está armazenado lá no servidor de e-mail dele. Então, essa última etapa, ela pode ser feita, na verdade, em um desses três protocolos, né? O protocolo POP, o Post Office Protocol versão 3, é um protocolo de e-mail mais antigo, tá certo? Então, ele tem algumas limitações, mas ele funciona bem, funciona até hoje, tem muito servidor de e-mail aí que roda esse protocolo POP, né? E você pode usar isso tranquilamente. Um outro protocolo que você pode fazer para fazer essa sincronização é o Internet Mail Access Protocol, ou IMAP. Esse protocolo é mais recente, tá certo? Se o seu servidor, se o seu provedor fornecer esses dois protocolos, prefira esse IMAP, porque esse map ele tem um mecanismo que você pode mais ou menos gerenciar as mensagens dentro aqui do próprio servidor. Então ele é um pouco melhor do que o POP. Na verdade, ele é bem melhor do que o POP. E tem uma terceira opção, né, que é o HTTP. Na verdade, o HTTP entra nessa etapa 6 e às vezes entra nessa etapa 2 aqui, né, um pouco antes. O que acontece? Esse seria o caso do webmail. Então, quando você acessa seu e-mail aí desses webmails tradicionais aí, por exemplo, o Gmail, o e-mail do Yahoo ou o Hotmail, geralmente você acaba não usando no seu computador aqui um cliente específico de e-mail, por exemplo, o Outlook, o, o Thunderbird, né, que são clientes de e-mail, o próprio e-mail da Apple, né? Então, o que acaba acontecendo é que você usa uma aplicação web, né? Você usa o próprio navegador da web, né? O Internet Explorer, o Firefox, que você acessa um servidor que tem uma versão daquele cliente de e-mail que roda sobre HTTP, né? Mas a parte interna aqui toda, ela não muda, né? Então o HTTP na verdade é a aplicação web, mas no final das contas essa aplicação acaba usando o SMTP para mandar o e-mail, né? E o IMAP lá para poder receber aí o e-mail. Então, o endereço de correio eletrônico, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Você tem, todo mundo já viu o endereço, quem já mandou um e-mail, você já deve estar tranquilos com isso, né? Então, o e-mail ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o que vem antes do arroba, que é o nome do usuário. E a segunda parte é um domínio. A gente vai falar do DNS logo lá na frente. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, cada empresa ou cada instituição geralmente tem um domínio. Às vezes você pode ter até subdomínios dentro disso daí. Às vezes um departamento pode ser um subdomínio e assim por diante, né? Então poderia ter assim rh.iftm.edu.br, por exemplo. Então, o e-mail, o nome do usuário está de cá. E o domínio está depois do arroba. Para cada. Se eu estou mandando um e-mail da Alice aqui para o João, vamos imaginar que a Alice seja uma servidora pública lá no IFTM. E o João seja um servidor público lá no Mac. Né? Ela está tentando resolver um assunto lá no Mac. Então, no IFTM existe um servidor de e-mail que vai ter o domínio iftm.edu.br. E esse servidor ele vai ser responsável por todos os e-mails que depois da arroba fiquem iftm.edu.br. Já lá no Mac, lá em Brasília, vai ter um servidor de e-mail que vai ser responsável pelo domínio mac.gov.br. Ele vai receber todas as mensagens com esse destino, não só do João, né? Então, e dentro aqui, ó, do servidor eu vou ter várias caixinhas de mensagem, né, uma de cada um. Então, quando a gente vai lá, a Alice, ela escreve um e-mail, o que ela faz? Ela endereça ao João, arroba mac.gov.br, e o que acontece? Lá no cabeçalho ela coloca o e-mail dela, porque se o João quiser responder a mensagem, né, ele já tem esse endereço lá disponível. E faz aquele processo, né? Então ela manda para o servidor do IFTM, o IFTM vai lá e encaminha isso para o servidor do Mac, né? O servidor do Mac coloca isso na caixa de mensagem e quando o João conectar nesse servidor, através de um desses três protocolos, ele recebe essa mensagem. Então, basicamente, é assim que funciona o correio eletrônico, né, o e-mail que a gente usa isso daí, tá certo? Sendo que essa estrutura de endereços é o nome do usuário,
arroba o domínio, né? E geralmente o domínio é associado um para cada instituição e um para cada servidor. Bom, clientes de e-mail, né? No caso também o e-mail é um sistema que trabalha nessa filosofia cliente-servidor. Tem vários clientes. Eu falei para vocês já do Microsoft Outlook, né? Que é um cliente da Microsoft. Tem o Apple Mail, que isso aqui é mais no macOS que existe, né? Ele basicamente existe no macOS e nos dispositivos lá com o iOS, o iPad, o iPhone. E o Mozilla Thunderbird. Mas praticamente hoje ninguém usa esses clientes próprios de e-mail, né? Geralmente a gente acaba usando o webmail é, do Gmail ou do Yahoo, e muitas empresas, inclusive, também oferecem algum mecanismo de web e-mail. É bem mais fácil. No caso do servidor, existem dois que são bastante utilizados. Um é o Postfix, isso aqui é para Linux, né? Então é um servidor de e-mail. E o outro é o Exchange, isso aqui é da Microsoft, tá certo? Ele roda em cima do Windows Server, né? E esse Exchange, além do e-mail, ele tem alguns mecanismos para sincronizar agendas de contatos, agenda de calendários, né? Para poder você gerenciar, por exemplo, quando uma pessoa tem reunião, alguma coisa do tipo. Então a pessoa acaba usando bastante esse Exchange aí. Então tem essas opções aí de softwares de clientes, tanto cliente, né, quanto servidor. É claro que essas não são as únicas, essas aqui são as principais, que são as mais usadas. Bom, encerrando aí o e-mail, o próximo protocolo que a gente vai conhecer aqui da internet é o protocolo FTP, ou File Transfer Protocol. A ideia desse protocolo é você transferir arquivo entre dois computadores, né? Geralmente também um computador é um cliente e o outro é um servidor, mas nada impede que você instale, por exemplo, isso aqui seja um outro computador normal, um computador desktop, e você instale um servidor de FTP para poder fazer essa transferência. Mas geralmente o FTP ele é instalado em um servidor. Esse mecanismo ele é muito usado para, por exemplo, quando você está criando uma página da web, depois para você colocar ela online. A maioria dos provedores de hospedagem de páginas, eles procuram manter aí vamos dizer assim, que chama um FTP, onde você faz essa conexão. Então, o usuário, né, o que ele vai fazer? Ele vai acessar lá uma interface no computador dele, né, uma interface com o usuário, e essa interface com o usuário, ela tem acesso ao sistema de arquivos local, o HD dele lá. Então tem um monte de arquivo lá dentro do HD dele e nessa interface do programa lá, ele vai ter isso daí. Então ele escolhe, por exemplo, com essa interface ele faz a conexão, define lá, por exemplo, ele geralmente entra com o usuário, uma senha. E o que acontece? Lá embaixo dos panos, né, o que acontece? Tem um cliente de FTP que ele vai pegar e também vai ter acesso a esse sistema de arquivos. E, por exemplo, se o usuário deseja, por exemplo, transferir um arquivo para o servidor FTP, ele usa esse cliente, ele tem acesso ao sistema do arquivo local e, por exemplo, o cliente FTP pode pegar esse arquivo aqui, fazer uma cópia dele e transferir por rede para o servidor. Ao receber a mensagem lá no servidor de FTP, ele vai lá e coloca esse arquivo no sistema de arquivo remoto, ou seja, lá no HD lá do servidor, né? Então, esse arquivo fica armazenado lá, né? Para fazer isso, o servidor FTP ele tem duas conexões em paralelo. As duas conexões ocorrem simultâneo entre o cliente e o servidor. Uma conexão, ela é só para controle, entendeu? Então, essa conexão fala assim, ó, agora eu quero transferir tal arquivo. Aí ele vai lá e transfere aquele arquivo. Só que a transferência do arquivo não usa essa conexão. A conexão de transferência do arquivo é feita através de uma outra conexão separada. É claro que essa conexão a gente vai ver lá para frente, quando a gente vê lá na parte da camada de rede, na verdade é uma conexão com outra porta, né? Na verdade, lá no TCP a gente vai começar a ver isso um pouquinho, principalmente no IP. Então usa uma porta diferente, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho dois cabos de rede ligando aqui, tá certo? É só conexão lógica, né?
Então é como se ele tivesse um canal de conexão só para poder fazer o controle e um outro canal só para poder, vamos dizer assim, transferir o arquivo. Porque a transferência de arquivo geralmente é pesada, demanda muito tempo, né? Então, às vezes, o que acontece? Se eu fosse transferir um arquivo muito grande, eu ia ficar muito tempo sem controle. Então, o FTP ele preferiu fazer essa opção de você ter duas conexões ali no sistema para evitar esse tipo de problema de ficar sem controle por muito tempo. Então, entre os clientes de FTP, também é um exemplo de cliente-servidor, a gente tem o Windows Explorer e o FileZilla, né? São dois exemplos aí bastante usados. O Windows Explorer já vem no Windows, ele é um cliente FTP. Se você entrar lá na barrinha de tarefas, digitar FTP e o endereço lá, FTP, dois pontos, barra, barra, e o endereço lá do seu servidor de FTP, ele provavelmente vai pedir seu usuário e a senha e você vai ver como se fosse uma pasta local do seu computador. Você pode copiar para ela, colar, então é bem tranquilo. E o FileZilla também é um software bem tranquilo, é gratuito, você pode baixar aí e usar ele para acessar alguma coisa aí. No servidor, a gente tem o FileZilla Server, né, que seria o FileZilla e o FileZilla Server, eles são todos os dois produzidos pela Mozilla, né, que é a empresa que faz o Firefox também, né? Então é um servidor lá, que você instala lá, é um programinha que você instala lá no computador e você consegue usar. Dentro do Windows Server, lá no IIS, no Internet Information Services, você pode ter uma opção que você pode marcar lá e ele instala junto um servidor de FTP. E o VSFTPD, né, que é o servidor de FTP mais utilizado dentro do Linux, né? Então lá no Linux, se você quiser que seu servidor tenha um servidor de FTP, é só instalar e ativar esse servidor aqui, né? Então esses são os exemplos aí. Bom, estamos quase encerrando aí, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre endereçamento na internet. Quando eu vou mandar uma carta, por exemplo, eu tenho que definir um endereço de destino, né? Então, toda vez que você manda uma carta, uma das coisas que você vai lá coloca lá o nome da pessoa que vai receber, né? E você tem um endereço lá, por exemplo, Avenida Getúlio Vargas, 123, Centro, Berlândia, Minas Gerais. Eu não moro aqui, pode ficar tranquilo. Esse aqui foi um endereço mais ou menos inventado. E o que acontece? Depois, você coloca, além do endereço escrito, né, do nome da rua, o bairro, a cidade, né, você coloca um outro tipo de endereço, que esse endereço pra gente não é, a gente às vezes nem sabe muito bem o que é. Às vezes você nem lembra, que é o CEP. O CEP, ele é um número, tá certo? É um segundo endereço, que esse CEP ele é muito utilizado por quem? Pelos correios. É o mecanismo do correio que ele usa para poder, vamos dizer assim, facilitar o processo dele de despacho, né? De uma carta aí, por exemplo, para uma determinada agência, só pelo número do CEP, ele sabe para onde essa carta aí vai e ele consegue, vamos dizer assim, facilitar o processo de comunicação ali do correio, né? Então, de envio dessas cartas, desses pacotes. Então, quando a gente fala de endereço na vida física, a gente tem esses dois, né? Esse que é o endereço que é fácil da gente lembrar e o outro que é o CEP. Da mesma forma, lá na internet, a gente basicamente tem dois tipos de endereço. Um primeiro endereço é um que a gente chama de domínio. E esse endereço, ele associado a ele tem um serviço, né, tá lá dentro da camada de aplicação, que é o Domain Name System, né? E isso tem um aplicativo que trabalha com esse endereço. Esse endereço é o endereço voltado para os seres humanos. Então, quando a gente digita lá www.iftm.edu.br, esse endereço é o endereço de domínio, tá certo? Ele é mais próximo da gente. E tem um segundo endereço, que é o IP, que vem do Internet Protocol. Nós vamos estudar bem o IP mais para frente, lá na camada de rede, que é um mecanismo interno da rede, né, que é mais voltado para os computadores. Ele seria o equivalente do CEP nosso, tá certo?
E o endereço IP, na verdade, é um monte de número, assim, 200, 148, 12, 23. Nós não vamos detalhar agora, vamos imaginar só que o IP é esse monte de número, tá certo? É igual o CEP lá, por exemplo, você não sabe para que tem naquele CEP, como é que é estruturado aquilo. Quem sabe é o pessoal dos Correios, né? Então ele sabe como é que foi estruturado ali o CEP. A gente não sabe, então para a gente o que acontece basicamente é isso. Então a gente tem um endereço que é mais próximo do que a gente conhece e um outro endereço que é o endereço que é na forma de um número, tá certo? Então, quando você transmite na internet, você coloca o seu endereço, mas lá internamente o que ele acaba usando é o endereço IP para poder fazer com que, por exemplo, se você mandou se você está acessando uma página, que consiga acessar aquela página corretamente. Bom, e como é que funciona o DNS? O DNS, na verdade, ele tem uma aplicação, né, ou seja, ele está na camada de aplicação, né, que ela basicamente, que ela faz é um processo chamado de resolução de nomes. O que essa resolução de nomes faz? Por exemplo, quando você digita lá o endereço lá www.iftm.edu.br, você não se preocupa com o endereço IP. Ao contrário, por exemplo, de quando você vai mandar uma carta, que geralmente você tem que procurar e você tem que informar qual que é o CEP. Então, o que acontece? O DNS, o que ele faz é obter o endereço IP a partir do domínio. Então, é um serviço que você passa esse domínio e ele vai retornar o quê? O endereço IP. E esse endereço IP vai ser usado, por exemplo, para a transmissão da mensagem que você quer e assim por diante. Isso daqui, por exemplo, vamos supor, se você quer mandar uma carta, você tem um endereço, só um endereço normal, lá no correio, se você for no correio e solicitar, eles têm lá um catálogo de CEP, é como se fosse uma lista telefônica, né? Então, nesse catálogo de CEP, você pega lá o nome da rua e a cidade, né? Você pode procurar nesse catálogo e descobrir qual que é o CEP. O DNS faz a mesma coisa, tá certo? Só que aí é que tá. Por exemplo, numa cidade é muito difícil de uma rua sumir de uma hora para outra, ou de uma rua, de criar uma nova rua. Então, esse processo de se criar uma nova rua ou de uma rua deixar de existir é muito raro. Então, aquele catálogo de CEP, ele tem pouca modificação. Já na internet, já é o contrário. Eu posso criar um site em questão de 10 minutos e eu quero que ele esteja no ar em 10 minutos, né? Então eu coloquei um novo servidor na rede, às vezes coloquei um novo computador, um novo site, criei um novo endereço e eu quero que isso, vamos dizer assim, seja mais dinâmico. Então, o mecanismo para fazer isso é que o DNS, ele na verdade, ele é um banco de dados, é um sistema de banco de dados, onde ele vai ter lá tabelas, endereço de domínio, endereço IP, tá certo? Então, que aí eu vou ter essas tabelas e eu vou fazer consultas nisso. Então, eu vou usar um sistema computacional para isso, né? Eu acredito que você já deve ter estudado um pouco de banco de dados, ou se não estudaram, vão ter uma disciplina só para isso. Então, o DNS é implementado na forma de um banco de dados. Só que, imagina só se eu tivesse um banco de dados para toda a internet. Esse banco de dados seria enorme. Isso seria inviável, tá certo? Teria que ter uma máquina com um poder de processamento muito grande para poder fazer isso. Então, a solução é que, na verdade, o DNS é um banco de dados distribuído. Então, esse banco de dados, ele não roda em uma máquina específica, ele, na verdade, roda em várias máquinas, tá certo? Então, quando eu tenho um servidor de DNS, na verdade, ele tem, eu estou rodando um banco de dados, mas ele não tem toda a tabela, porque, na verdade, ele tem parte da tabela, tá certo? E o que acontece? Existem alguns mecanismos que se usa para obter o restante da tabela. Então, é, então a ideia é que a informação ela fica picada, dividida em partes, e você consegue ver isso daí. E essa divisão, ela segue uma estrutura que a gente chama de estrutura de diretório, tá certo? A gente já vai entender o que essa estrutura de diretório é, mas ela é bem parecida com as estruturas de pastas que a gente tem aí dentro, por exemplo, do Windows ou de qualquer outro
computador que vocês têm. Então, aqui, essa figura, ela ilustra bem essa estrutura de diretório do DNS. Quando eu tenho aqui o endereço www.iftm.edu.br, esse aqui é o meu domínio. E esse domínio, ele já me mostra como é que é essa estrutura. Para você identificar a estrutura, você vai ter que analisar esse domínio da direita para a esquerda. Tá certo? Então, nós vamos inverter isso daqui. Então, lá na ponta, apesar de não existir um ponto, isso é implícito, isso aqui é a raiz. Seria esse ponto aqui no final, seria como se tivesse um ponto depois aqui do BR, é a raiz do meu sistema de diretórios. Essa raiz, ou seja, eu tenho um servidor específico lá no topo da hierarquia que define, vamos dizer assim, vamos dizer assim, ele tem os servidores principais. Aí vamos dizer assim, cada parte do meu endereço é separada por um ponto. Então, depois da raiz, eu tenho quem? O BR tem um ponto. Então, esse ponto é um separador. O próximo é o quê? Edu, tem um ponto. É um separador. IFTM tem um ponto. É um separador. www tem um ponto. É um separador. Então, quer dizer que cada elemento desse aqui é como se fosse um ramo de uma árvore, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui a raiz. Aí a raiz, o que acontece? No servidor raiz, que está lá no topo, ele conhece todos os servidores de DNS do nível seguinte. Então, o servidor raiz, por exemplo, ele conhece os domínios BR, o K, COM, vamos dizer assim, o que mais? IT da Itália. Então, tem os países todos e você tem aqueles domínios que não tem um país no final. Por exemplo, o COM. Por exemplo, quando você tem lá Microsoft.com, por exemplo, direto, né? O .NET, por exemplo, ou outros domínios que não tenham esse segundo domínio. Então, esse seria o segundo nível do DNS. Depois, cada subnível também ele pode criar N subníveis. Então, por exemplo, o domínio BR, dentro do BR a gente tem vários subdomínios. O COM, o EDU, por exemplo, o NET. Então, se eu tenho um domínio iftm.edu.br, ele tá dentro do BR. Então, tem esse nó na sequência. No caso do domínio BR, ele é controlado, tem se não me engano, uma fundação, uma coisa assim, que o site dela é o Registro BR, se eu não me engano, a gente pode entrar ali depois, que ela é responsável por gerenciar esses domínios BR. Então, tudo que termina com BR é gerenciado por essa fundação. Cada país tem uma entidade que faz o mesmo, tá certo? E a exceção são os domínios que não têm, vamos dizer assim, que não são de um país, por exemplo, como que são gerenciados lá no servidor raiz. Aí tem uma instituição lá nos Estados Unidos que gerencia isso daí. Ela é uma fundação internacional que gerencia isso. Bom, mas o que acontece? Então, lá no registro BR, ele mais ou menos mantém esse servidor do BR e mantém os servidores do Edu, né? Então, olha só, o que acontece? Dentro do Edu, o que vai acontecer? Ele vai vir um novo, eu vou criar lá, por exemplo, poder registrar o domínio, ele vai criar um novo ramo para o IFTM. Aí o que acontece? Dentro desse ramo, posso ter as outros IF, IFSP, as universidades, uma escola e assim por diante. Quem registrar domínio consegue isso aí. E dentro do IFTM, a gente cria o próximo ramo, que é o www, o FTP e assim por diante. Geralmente, esse último nível, ele está associado com o IP de uma máquina específica, tá certo? E a ideia é mais ou menos o seguinte. Quando eu quero, por exemplo, eu digito lá no meu cliente, lá, meu computador, olha, eu quero acessar o site www.iftm.edu.br, a ideia, de uma maneira bem simples, assim, bem simplista, a gente vai depois detalhar os mecanismos internos, mas a ideia é o seguinte:
ele fala assim, eu vou usar o DNS para obter o endereço IP. Então, a ideia é que o meu computador faça uma pergunta para o servidor raiz. Olha, eu quero acessar o iftm.edu.br e eu quero o IP dele. Esse servidor raiz, ele não tem todos os computadores do mundo. Ele não sabe quem que é o www.ftm.edu.br. Mas ele vai fazer o seguinte, ele sabe quem que é o BR. Tá certo? Olha, eu não sei quem que é o www.iftm.edu.br, mas quem sabe tudo do domínio BR é esse servidor aqui, que é que é o responsável, o servidor de DNS, pelo BR. Então, a pergunta passa para ele. Então, olha só, quando ele perguntar agora para o .br, ele vai falar assim, olha, eu não sei quem que é o www.iftm.edu.br, mas os .edus, .br, né, o .edu é esse servidor, por exemplo, aqui de baixo. Aqui ele está .com, mas vamos imaginar que isso aqui seja o .edu. O que vai acontecer? O .edu, aí ele vai fazer a pergunta para esse servidor. Aí ele vai falar assim, olha, eu não sei quem que é o www.iftm, mas o IFTM é esse servidor IFTM, por exemplo, que está lá na reitoria. Aí o que ele vai fazer? A pergunta vai agora para o IFTM e o IFTM vai falar, olha, não, esse aqui eu sei, porque ele está logo no nível abaixo de mim, então esse aqui o IP dele é tal, 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 e te retorna para isso. Então, o que acontece? O servidor lá no topo, ele não tem a lista dos IPs todas. O que ele tem é a lista dos IPs dos servidores associados a cada nível do domínio. Então, em cada nível, geralmente, você vai tendo alguns servidores. Tanto que, aqui, apesar do servidor raiz estar relacionado com toda a internet, na verdade, ele roda em, se eu não me engano, são 7 ou 8 data centers, né, apenas distribuídos aí no mundo, né, são 7 ou 8 data centers, e esses data centers eles não têm uma quantidade muito grande, parece que são coisas assim, eu ouvi falar que totalizando são 200 servidores. Se você for pensar alguma coisa que está relacionada com a internet do mundo inteiro, é muito pouco. Né? Então, na verdade, o que acontece? Esse servidor ele só sabe o endereço dos outros servidores e assim por diante. Então, quem que vai saber o final aqui, o www, é o servidor IFTM. O Edu vai saber onde está o servidor IFTM e o BR vai saber onde está o Edu. Bom, para configurar o DNS lá dentro do Windows, né, geralmente isso é feito uma configuração automática, mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas o que você faz geralmente é lá no campo lá de propriedade de rede, você tem do IP, você pode pôr aqui os endereços do DNS, né? Existem dois servidores de DNS público que eles são bastante utilizados. Acho que isso aqui, se eu não me engano, são mantidos pelo Google, né? Que é o endereço 888 e o 8844, né? Geralmente o servidor de DNS você acaba usando o que o seu provedor de internet fornece, tá certo? Em alguns casos que você pode existem esses servidores de DNS público, esse aqui é um pouquinho mais confiável, que você pode usar isso daí. Então, o que acontece? Porque quando meu cliente aqui, ó, tô voltando aqui um pouquinho, meu cliente quer acessar, ele precisa ter um contato com o primeiro servidor, tá certo? Então esse servidor tá aqui. Esse aqui não quer dizer que é o servidor raiz, na verdade o mecanismo de obtenção de consulta do DNS é um pouquinho mais complicado. Então, tem uma ferramenta do DNS, que é o NS Lookup, né, que o que acontece? Você pode usar ele para saber o IP de um determinado, vamos dizer assim, de um determinado site, né? Então, se você abrir lá o prompt de comando lá do seu computador ou terminal, vou fazer isso aqui agora, né? Quer ver? Por exemplo, abrir aqui o terminal. Então, olha só. Vou chamar aqui NS Lookup www.iftm.edu.br. Ele vai retornar, opa, aqui ó, ele retornou aqui o endereço IP 187.72.225.18. Se eu pegar isso daqui, ó,
por exemplo, colocar aqui no meu navegador, provavelmente ele vai abrir o site do IFTM, dito e feito, né? Então tá aqui o site lá do IFTM. Então, com isso você consegue, com essa ferramenta, você consegue obter o endereço IP de de um determinado site. Opa. Bom, basicamente é isso para essa semana, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É bem interessante essa parte aí. E na semana que vem a gente continua.